Fala galera, tranquilo? Meu nome é Rômulo, sou coordenador de Ciências Humanas da Central CJB de Produções, uma empresa que é afiliada do Colégio São João Batista. E a gente vai aqui comentar, fazer um comentário rápido, breve da prova da UERJ, o primeiro exame de qualificação do ano de 2014, o vestibular 2014, certinho? Vamos começar pela questão número 45, olha. A questão 45 começa com uma charge muito interessante, mostrando, olha só, um processo, uma estrutura do Rio de Janeiro, mostrando um processo de verticalização da cidade, mais do que isso, um prédio, uma grande valorização urbana, um processo de aproveitamento urbano, uma lógica de crescimento vertical, expulsando, de certa forma, a casa, ou seja, expulsando a população. Essa charge, ou até mesmo a questão, mostra, representa o aspecto de valorização de determinadas áreas do Rio de Janeiro, como, por exemplo, na questão, a zona portuária, como, por exemplo, a Lapa, áreas degradadas que, de certa forma, seguem uma tendência mundial. Em grande parte dos países, principalmente nos países subdesenvolvidos, as regiões metropolitanas passam por um processo de valorização do espaço. Isso, de certa forma, implica diretamente na expulsão da população pobre, ou da população de baixa, de média e baixa renda. Romulo, não entendi isso. Eles começam a pegar uma determinada área, até então degradada, mas muito próximo do centro, dos serviços do setor terciário, tranquilo? E, consequentemente, eles começam a aumentar o aluguel, começar a valorizar, ou seja, aumentar o custo de vida. Isso implica diretamente numa necessidade da população sair daquela área, certo? Aumentando ainda mais o valor urbano daquele momento. Lógico que isso vai trazer outros transtornos, como, por exemplo, o avanço do processo de favelização em áreas periféricas, o aumento de favelas em cidades médias em decorrência desse processo. Tranquilo? Bacana, ó. Então, em cima disso, olha como a questão fala. Considerando a charge, a nova dinâmica espacial pode ser seguida, ter a seguinte consequência sobre o processo de urbanização nessa região da metrópole carioca. Lembrando que não é um fenômeno específico do Rio de Janeiro, é um fenômeno geral, Então tá aqui, ó. Mudança do perfil social? Perfeito, Rômulo, por que mudança do perfil social? Que eram áreas, de convivência e de presença de população de baixa renda que elas são expulsas, literalmente, tá legal? E começa um processo, de mudança de perfil para uma lógica de população de média, e alta renda, tá legal? Degradação do setor comercial, pelo contrário, é um fortalecimento dos setores sociais ou dos setores comerciais, tá legal? Aumento da atividade industrial, você não tem essa referência para o setor secundário e sim, uma proximidade da oferta do setor terciário, tá lá, redução da acessibilidade viária. Nós não temos essa redução, visto que nós temos uma área central de grande proximidade, dos principais fluxos de transporte. Você não tem essa brincadeira. Então, a mudança de perfil, uma grande valorização no setor de serviços, do setor terciário e também de um perfil social, representado pela presença de população de alta renda, tá bom? Então, uma questão bem bacana, um assunto, bem interessante, dentro de uma loja de geografia urbana. A próxima questão, questão 46, fala, o texto faz menção à proposta de ocupação da Amazônia, principalmente nos períodos recentes, ou seja, de metade da década de 50 para frente, tá bom? Então ele pega dois períodos aqui, ó. Primeiro período, 1664 até 73, tá legal? E o segundo período, de 73 até 1985. O que acontece, Esse período faz referência, ambos os recortes territoriais fazem referência ao período do regime militar, tá legal? Então, a visão do regime militar para a Amazônia atendia duas vertentes. Primeiro, uma lógica de ocupar para não perder. Romulo, eu não entendi essa brincadeira não. Porque naquele momento era muito popular a lógica de internacionalização da Amazônia. E uma das formas de você proteger era justamente ocupar territorialmente, colonização. E por outro lado, aumentar a influência, ou seja, seguir a tendência do regime militar de alto crescimento econômico, incluindo nesse crescimento a questão da Amazônia. Então a Amazônia começa a se apresentar como uma área estratégica, de crescimento econômico, de crescimento industrial, de crescimento agropecuário, de retirada de madeira de lei. Isso é representado principalmente, numa lógica de infraestrutura. E essa infraestrutura perpassa, dentro de uma lógica urbana, de você ligar, através do transporte, a Amazônia ao restante do país, principalmente a parte centro-sul. Aí você tem, por exemplo, a Transamazônica, como a questão cita, certo? Você tem a construção da Suframa, você tem lá a Zona Franca de Manaus. Todos esses projetos foram administrados e planejados ou, de certa forma, orientados, pela Superintendência de Desenvolvimento do Amazonas, a SUDAM, tá bom? Beleza.
Nesse sentido, galera, nós temos uma mudança de perfil. É justamente essa mudança de perfil, né, que eles começam, que a questão exige do aluno, essa mudança de perfil de um pensamento da Amazônia com esse processo de desenvolvimento econômico do avanço, principalmente da fronteira agrícola, né, sobre essa região. Então, olha só como anda a questão. 2 exemplos dessa política de ocupação para o período de 64 a 73 e para o período de 73 a 85, respectivamente, foram as implantações de... Vamos embora. Primeira situação, ó. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Analisa a primeira coluna que faz referência ao primeiro recorte territorial, temporal aí, tá? Polos de turismo e lazer. Nós não tínhamos isso no primeiro período. Nós temos uma lógica, né, de agricultura familiar, de agricultura de subsistência, incluindo a questão do extrativismo, certo? Bacana, olha só. Centros de comércios, comerciais fronteiriços, você também não tem essa relação comercial. Distritos industriais exportadores, você também não tem, né, distritos exportadores naquele período. Então, você já chegou ao gabarito pela análise da primeira coluna. Agora, vamos fazer uma comparação, vamos ver, tirar a prova dos 9, ver se está certinho. Olha só. Segundo, grandes projetos de grupos empresariais, representando, né, o fortalecimento, incluindo, né, do setor produtivo, industrial, bem como dos grandes latifundiários ligados ao agronegócio, incluindo nessas duas vertentes, tanto no setor secundário, né, como no setor primário, a presença de importantes investimentos internacionais representados por empresas, por multinacionais no Brasil. É lógico que esses setores foram os mais privilegiados, né, e os mais beneficiados com essa proposta de infraestrutura, de incentivos, de atrações, né, garantidas pelo poder público naquele momento, representada pela ditadura militar. Tranquilo? Então é uma questão também, um assunto, né, bem interessante, a questão da introdução da Amazônia. Então você liga, né, a questão da agricultura, a questão do meio ambiente, um determinado contexto histórico, certo? Muito bacana a questão, muito bem feita, sem problemas aí, certo? Tenho certeza que você acertou com facilidade aí nosso gabarito D. Vamos para a próxima questão. Olha só. Próxima questão, a questão começa ali, ó, questão 47. A taxa de dependência total corresponde ao percentual do conjunto da população jovem, menores de 15 anos, e idosa, com mais de 60 anos, em relação à população total. Essa, né, ela expressa a proporção da população sustentada pela população economicamente ativa. Então, galera, que referência nós temos? Perceba, olha só. População, né, dependente é justamente aquela população que é sustentada pela população economicamente ativa, o pessoal que trabalha ou está em busca de emprego, tá bom? Dentro do gráfico, a gente vai perceber uma diminuição do percentual, olha só. Em 2001 nós tínhamos o quê? Olha só, 60,3%. Em 2011, né, nós temos 54,6%. Bacana, uma diminuição. Só que nós devemos entender essa questão dentro da própria dinâmica apresentada, né, pela população brasileira, principalmente no que tange a questão da transição demográfica. Isso é muito importante para a resolução da questão. O Brasil, né, começa a sua transição demográfica, segundo os teóricos, a partir da década de 40, né, década de 30, década de 40, Getúlio Vargas, Era Vargas, um processo de mudança de perfil urbano e industrial. Tudo isso contribui também para uma alteração da dinâmica populacional. E a partir de então o Brasil começa a apresentar, né, toda uma inserção e todo um avanço na transição demográfica. Hoje o Brasil já começa a se configurar de uma forma geral, certo? Próximo às taxas dos países desenvolvidos. O que significa isso? Uma baixa natalidade e uma ampliação da expectativa de vida. Então o crescimento vegetativo ele começa a diminuir em termos relativos, tá bom? Então em cima disso a gente vai perceber o seguinte, que o grande responsável, né, o grande perfil responsável por essa diminuição não se encontra, né, no primeiro, ou seja, na população representada por menores de 15 anos, tranquilo? A população jovem, e sim a população idosa com mais de 60 anos, que vai ser a responsável por essa mudança. Então isso, de certa forma, reflete nas políticas públicas. Aquele grande medo, né, de um crescimento do contingente de idosos e, consequentemente, né, de você ter uma diminuição da população economicamente ativa, aumentar o pagamento da previdência, você encarecer a mão de obra, né? Pelo menos um desses fatores, ele começa a ser minimizado, que é justamente o quê? A previdência social, a redução da previdência social, tá legal? Então o aluno deveria fazer essa relação. Então olha só, vamos por parte, olha isso aqui. A manutenção da tendência apresentada no gráfico pode favorecer a seguinte impacto sobre as despesas governamentais nas próximas décadas. Então, essas despesas devem ser entendidas sobre a população idosa, tá bom? A grande responsável por essa, né, por essa característica apresentada em forma matemática, tá bom? Olha só, redução do déficit da Previdência Social, bacana, né? A diferença da arrecadação e do pagamento do Estado, certo?
Beleza, olha só. Diminuição das verbas para a rede de saúde. Gente, olha só. Se a população vem aumentando, então tem que aumentar as verbas para a saúde também, certo? Então não faz diferença. Elevação dos investimentos em educação infantil. Nós temos uma diminuição dos investimentos de educação infantil, visto a redução da natalidade, tranquilo? Então o Estado começa a se redirecionar para ampliar os investimentos dentro da educação superior, principalmente, tá bom? Ampliação dos recursos com seguro-desemprego. Na verdade, seguro-desemprego é uma forma, né, de você proteger o trabalhador que é mandado embora. Uma forma desse trabalhador conseguir ter um período transitório, do momento que ele foi demitido até ele conseguir um emprego, certo? Então você tem um processo de seguro para que ele consiga fazer essa transição, né, reaver o emprego. Também não faz referência. Então nosso gabarito aí, afirmativa A. Tranquilo? Bem bacana a questão também, bem interessante. Próxima questão, olha só. Questão 48, né? Temos lá, olha só, um relato, né, de sua visita ao Vietnã. O autor faz referência a algumas das características da atual sociedade naquele país. Primeiro, galera, ele cita, né, ele inicia o texto citando o ambiente da Guerra do Vietnã. E como que a gente deve entender a Guerra do Vietnã? Dentro, né, de um contexto de Guerra Fria. A Guerra do Vietnã foi considerada um daqueles acontecimentos quentes do período da Guerra Fria, juntamente com a Guerra da Coreia, né, juntamente com a Guerra do Afeganistão, ou seja, possibilidades, né, a crise dos mísseis em Cuba, episódios, possibilidades de confronto entre as duas superpotências, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, tranquilo? E ele faz todo um processo, né, de menção das características atuais, ou seja, das transformações apresentadas pelo Vietnã. Primeiro, vamos entender o seguinte, que a guerra, né, o armistício assinado em 73, culminou com a saída das tropas dos Estados Unidos em 75. Um ano depois, né, já em 76, nós temos a unificação do Vietnã aos moldes comunistas. Então, o Vietnã, na sua forma total, foi, né, se configurando como uma república socialista e, consequentemente, influenciada, né, pela União Soviética. No decorrer do processo histórico, devido a todas as transformações apresentadas, né, na década de 80, década de 90, nós temos uma mudança de perfil no Vietnã também, tá bom? Seguindo a tendência à globalização, seguindo a tendência das transformações da nova ordem mundial. Então, o Vietnã, inserido nesse processo, ele é hoje classificado como um novo tigre asiático. Rômulo, o que significa isso? São países que receberam vultosos investimentos, primeiramente na década de 60, né, pelos Estados Unidos, pelo Japão, certo? E outros países, já na década de 80, começaram a receber investimentos, né, produtivos, financeiros, né, pelos antigos tigres asiáticos e também, né, pelos Estados Unidos, pelo Japão, hoje pela China, certo? Então você tem toda uma inserção econômica, né, do Vietnã. E isso é interessante porque o perfil adotado foi um perfil tentando copiar o modelo chinês, né, inaugurado por Deng Xiaoping a partir de 1978. Deng Xiaoping caracterizou essas modernizações chinesas, né, uma mudança de perfil, esse modelo socialista chinês de socialismo de mercado. Um partido político centralizado, certo? Você tem toda uma dominação política, uma centralização política, ao mesmo tempo uma abertura aos moldes capitalistas, aos moldes de uma economia de mercado, tá legal? Então você tem todo um processo de atrativos, né, para atrair esses investimentos produtivos e financeiros. No que tange o Vietnã, no que tange os países, né, dos tigres asiáticos de segunda geração, eles conseguem oferecer mão de obra ainda muito barata, incentivos fiscais, frágeis, né, fiscalização ambiental e trabalhista, então você consegue apresentar essas características, tá bom? Então, esses países, eles começam a se relacionar na produção de bens mais baratos, de bens onde você tem uma dependência tecnológica menor, uma necessidade de capitais de investimentos menor, tá legal? Então, eles começam a dedicar em determinados produtos de baixo valor agregado, tá bom? Então, você tem esse perfil. A questão está mostrando o seguinte, olha só. No relato da visita do Vietnã, o autor faz referência a algumas características da atual sociedade do Vietnã. Essas características se relacionam com a seguinte mudança recente na história do país. Então está fazendo referência ao Vietnã hoje, não o Vietnã da Guerra Fria, não o Vietnã, né, do período da Guerra do Vietnã, tá bom? Então nós temos, olha só, fim do Partido Comunista, nós não temos o fim do Partido Comunista. Liberalização do fluxo migratório, você também não tem referência à questão ao fluxo migratório. Flexibilização da moeda nacional, você não tem flexibilização da moeda, você tem um processo de flexibilização produtiva, a gente pode até dizer isso, né, através, né, da diminuição das barreiras e do favorecimento das facilidades para atração de investimentos, né, de empresas. Implantação no socialismo de mercado, ou seja, copiando literalmente o modelo chinês. E um detalhe, os Estados Unidos hoje, né, como na China, se
colocam como principal parceiro comercial do Vietnã, como já são da China. Olha só que interessante. Olha a mudança de perfil, tá legal? Da antiga ordem para a nova ordem mundial. Então, nosso gabarito aí, questão também bem interessante, questão 48. Talvez os alunos pudessem se confundir, né, com a questão da expressão socialismo de mercado. Era necessário você ter o conhecimento do qual era o significado nessa expressão, né, cunhada por Deng Xiaoping, tá bom? Vamos para a próxima questão? Próxima questão. Questão de número 49, né? Essa questão aqui, crianças, é a questão mais fácil da prova, né? É a única questão que eu faço uma menção que talvez ela pudesse ser feita. A temática muito bacana, né? Mas ela pudesse ser estruturada de uma outra forma. A gente vai perceber o seguinte, que a resposta da questão é uma mera interpretação daquilo que está sendo exposto, tá legal? Sem dificuldade nenhuma para o aluno. Olha só, vamos embora. A questão fala o seguinte, ó. A ampliação da oferta de alimentos é um dos maiores desafios da humanidade para as próximas décadas. Você conciliar a chamada segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É você garantir quantidade e qualidade para a população mundial. Isso, de certa forma, né, se reflete no processo de minimizar as tensões sociais, os conflitos, tá legal? Então você tem essa grande preocupação. Com base na disponibilidade do recurso natural apresentado no gráfico, no caso é a terra, como a gente vai perceber, o país com maior potencial para expansão no seu setor agropecuário é. Então aqui está falando o seguinte, ó, estoque de terra arável. Temos aqui na legenda, utilizada e disponível. O país que apresenta o maior percentual de terra, né, arável disponível é o Brasil. Consequentemente, nós temos aqui, ó, o país com maior potencial, como ele está pedindo, olha só, com maior potencial, nós temos aqui o Brasil, afirmativo a C. Então, sem problemas aí. Questão muito simples, né? Muito tranquila. Então, talvez a temática muito interessante poderia ser feita, né, de uma outra forma, né, a exigência desse assunto, né? Desse tema, tá bom? Bacana. Então, vamos embora. Vamos passar para a próxima. Questão 50. Olha só. Está fazendo referência, né? Talvez a um dos assuntos mais badalados hoje, consequentemente, né, com possibilidade real de estar caindo nos principais exames de vestibular desse ano. O problema da Coreia, não é isso? Esse problema da Coreia, ele pode ser cobrado das mais variadas formas. A Coreia hoje, a Coreia, né, na antiga ordem mundial, no contexto da Guerra da Coreia. E aqui a UERJ está se referindo apenas à Guerra da Coreia, ou seja, o período, né, bipolar. A Guerra da Coreia foi uma das áreas de disputa, né, no contexto da Guerra Fria. Em 1950, a parte da Península Coreana já dividida entre dois territórios, a parte norte de influência socialista e a parte sul, de certa forma, né, uma ditadura, digamos assim, capitalista, visto a imposição, a grande presença, né, política e econômica dos Estados Unidos, certo? O norte avança sobre o sul com uma lógica de unificação, eles não se entendiam como uma nação fragmentada. Os Estados Unidos, para garantir a sua área de influência, seus interesses, eles entram no conflito, certo? Essa guerra vai até 1953, culminando com a continuidade da divisão dos dois territórios a partir do paralelo 38. Então, até hoje nós temos, né, Coreia do Norte, Coreia do Sul, divisão no paralelo. O problema é que, recentemente, nós temos uma reviravolta nessas relações. Até então, né, a participação, a divisão, a presença dessa animosidade estava meio que esfriada, meio que escondida, certo? Essas tensões, né, elas começaram a reverter através do programa tão polêmico, né, nuclear norte-coreano, ao mesmo tempo uma região muito complicada, uma região, né, de uma estrutura geopolítica muito complicada naquela área e, de certa forma, um enfrentamento, né, entre as duas Coreias. Hoje, um enfrentamento diplomático, um enfrentamento, né, através da fala, não através de prática, mas isso, né, gera um medo muito grande de que essa presença, essa característica possa se refletir num processo de guerra, num processo, né, beligerante, tá bom? Esse é o grande problema aí. Então tá lá. O fator que explica a dimensão assumida por essa guerra na década de 50 está apresentada. Então qual era a grande dificuldade? Relacionar década de 50, guerra da Coreia com Guerra Fria, tá bom? Então a gente vai perceber, né, que nós temos aqui, ó, mundialização, o fator que explica a dimensão assumida, tá lá, mundialização do acesso às fontes de energia, a bipolaridade das relações políticas internacionais, né, a Guerra Fria, hegemonia soviética nos países do terceiro mundo, criação de multinacionais japonesas do Extremo Oriente. Então, de uma forma tranquila, gabarito aí, Guerra Fria, bipolaridade, mundo, né, dividido em áreas de influência ou busca de áreas de influência, Estados Unidos e União Soviética. Era só relacionar o contexto, não é isso? A conjuntura Guerra Fria. Então, uma questão, um assunto já esperado, certo? E o grau de dificuldade até baixo, né? Eu tenho certeza que grande parte dos alunos vão acertar essa questão sem muita dificuldade. Vamos para a próxima questão? Próxima questão, né, 51. Nós temos aqui a fita branca, no caso, né,
um filme, né, que venceu o Festival de Cannes, né, em 2009 e representa justamente, né, um contexto de uma Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial. Nós temos várias consequências da Primeira Guerra Mundial para o mundo e explicitamente para a Europa. Tá legal? Entre as consequências para a Europa, nós temos, né, o fim dos impérios, nós temos a criação de novas nações, temos, né, um resultado direto para a Revolução Russa, tranquilo, e ao mesmo tempo um momento, um ambiente, um terreno fértil, né, para as polarizações ideológicas. De um lado, representados pelo sucesso da Revolução Bolchevique, pela formação da União Soviética em 22 e, ao mesmo tempo, né, a ascensão de governos de extrema-direita dentro das suas várias feições. Tranquilo? Principalmente, né, a questão dos regimes totalitários representados pelo avanço nazi-fascista. Certinho? Então, de certa forma, essas características vão gerar uma necessidade de reestruturação. Esses conflitos, né, de duas vertentes, de esquerda e de direita, vão culminar numa vitória nazista, certo? Em 1933, como a questão fala, né? Quando Hitler assume esse período, né? Se fala basicamente da Alemanha aí. A Primeira Guerra Mundial, em 1914, provocou transformações nas vidas de crianças e jovens europeus. Bacana. Uma dessas transformações é apresentada no filme A Fita Branca, e está associada que o diretor denominou de Raízes do Mal, fazendo referência, olha só, às raízes do totalitarismo, às raízes no que tange a questão da Alemanha, do nazismo, certo? Bacana. Nas décadas de 20 e 30, os efeitos dessas raízes do mal se manifestaram no seguinte processo histórico. A Alemanha foi a grande condenada à Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes foi muito ruim, muito penoso para a Alemanha, que não tinha condições, né, de se configurar e pagar todas, né, as indenizações necessárias, tudo aquilo que lhe foi condenado, tá bom? E somando a crise de 29, o ambiente da crise de 29 que vai desarticular ainda mais uma estrutura já complicada, certo? De acordo com Hobsbawm, Hitler é fruto da crise de 29, nós temos a consolidação, né, de todos esses preceitos que surgiram no pós-Primeira Guerra Mundial, tranquilo? Então a gente pode dizer que a Primeira Guerra Mundial resultou na seção nazifascista e nós podemos fazer uma relação direta entre os problemas não resolvidos na Primeira Guerra Mundial, pelo contrário, né, aprofundados com a própria Segunda Guerra Mundial a partir de 39, tá bom? Então a questão a gente tem aqui, né, a questão da ascensão do totalitarismo dentro, né, de um entendimento que totalitarismo significa nazifascismo, certinho? Os estados totalitários na Itália e Alemanha, que apresentou um modelo mais acabado. Embora essa expressão ela tenha surgido em 1927 para caracterizar o governo stalinista, né? Stalin assume o governo pós-morte de Lenin, depois de uma disputa interna dentro do partido, principalmente com Trotsky, tá bom? Em 1927 assume oficialmente e foi uma expressão criada para definir, para caracterizar a União Soviética. Num segundo momento, né, essa expressão é utilizada para classificar a Alemanha, né, e a Itália, os dois estados totalitários. Tranquilo? Beleza? Então tá ali, ó, nosso gabarito afirmativo a ser. Questão bem interessante. Próxima questão, opa, pulei aqui, ó. Nossa próxima questão, nós temos República Popular da China, em 2013. Uma questão inteligentíssima, muito bacana, né? Que relacionava a necessidade de entendimento cartográfico, um entendimento básico de cartografia dentro da lógica dos fusos, tá bom? Mas uma atenção muito forte para o que foi apresentado para que o aluno pudesse chegar ao gabarito, tá legal? Então, olha só, primeiro, como que a gente deve entender a questão dos fusos? Em 1884, nós tivemos uma reunião lá em Washington, 25 países se reuniram. Que momento é esse? Um momento econômico, né? Muito diferente do que vinha né, se propagando nas últimas décadas. O final da segunda metade do século XIX vem consolidar todo um processo de expansão comercial mundial, com a entrada de novos protagonistas, né, além das tradicionais potências, além da Inglaterra, da França, da Bélgica, a entrada efetiva da Itália, da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, a ampliação do comércio mundial através do neocolonialismo, né, um grande avanço, né, dos transportes, da produção através da segunda Revolução Industrial, levou uma necessidade de várias alterações, entre elas a questão da padronização, o horário dos fusos. Foi feito, né, o entendimento de que nós temos um planeta de 360 graus, nós temos, né, uma rotação de aproximadamente, né, 24 horas, ou seja, 23 horas e 56 minutos. Então eles criaram uma lógica do seguinte, né, dividindo 360 por 24, nós temos 15. Rômulo, o que significa isso? A cada 15 graus, né, que o planeta percorre, nós temos uma alteração de 1 hora, totalizando 24 horas possíveis, tá bom? Tendo como marco Greenwich. É lógico que Greenwich, né, um observatório que passa perto da cidade de Londres, reflete o eurocentrismo da época, reflete, né, o posicionamento da Inglaterra hegemônica no mundo naquele momento,
certo? Do ponto de vista econômico e essa grande influência. Então, Greenwich vai ser justamente o ponto de referência, certo? Bacana. Então, nós temos aqui, galera, olha só. A China, uma grande superfície terrestre, ao mesmo tempo, um grande, né, extensão territorial do ponto de vista longitudinal. Então, o que a questão fala? Olha só. Nós temos, né, em longitude oeste, nós temos 74 graus em referência, né, a Greenwich. Tranquilo? Beleza. E nós temos no ponto leste, mais extremo da China, 134, né, graus e 30 minutos. Certinho? Beleza. Nesse sentido, o que o aluno deveria fazer? Ele deveria fazer uma subtração simples aqui, certo? Ele chegaria, né, bem próximo a 60 graus. No caso, né, essa divisão aí, 60 graus e 30 minutos. Dividindo 60 graus por 30, no caso, dividindo por 15 graus, né, que cada hora são 15, o aluno chegaria, olha só, aproximadamente, certo? Aproximadamente 4 fusos. Então, para isso, o aluno precisava ter um entendimento que cada fuso referencia 15 graus e cada 15 graus referencia 1 hora, tá legal? E, ao mesmo tempo, levar em consideração os dados matemáticos apresentados, porque geralmente o aluno está acostumado a ter aquele mapa, né, aquele planisfério representando com os fusos, certinho? Representatividade com os fusos. Então, ficaria mais fácil. O aluno olharia, poxa, rapidamente ele contaria. A questão, ela foi muito nova, ela foi muito criativa, a banca foi muito criativa. Eles colocaram apenas dados matemáticos, né? Criando uma tendência da UERJ de você criar uma interdisciplinaridade, inclusive com outros polos, inclusive com a própria matemática. Então, muito interessante a questão, muito bacana, tá bom? Então, tá lá, olha só. Apesar de ser um país mais extenso que o Brasil, a China possui apenas um horário oficial para o todo o território. Gente, os fusos, eles não são lineares, né? Você tem um processo de adaptação à realidade política de cada país, certo? Então é por isso que a China adota um fuso, certinho? Bacana? Beleza, olha só. Caso os chineses adotassem o sistema internacional baseado no horário de Greenwich, o número aproximado de fuso horários que haveria no país seria, no caso, ó, 4, beleza? Porque nós temos uma relação de, basicamente, 4 horas, se a gente fizer essa conta matemática. Então, no caso, né, 4 fusos aí, gabarito B de bola. Questão muito bacana, muito interessante, certo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão 53, fala justamente sobre uma mudança de perfil, uma mudança muito interessante, né, que fala justamente sobre a questão, né, do funk, certo? O funk começa a ganhar repercussão na década de 90, começa a representar o grito da população nas favelas, principalmente, refletindo o dia a dia dessas comunidades. Ele é, de certa forma, reconhecido. Depois de muita agitação, de muitos conflitos, inclusive, né, Álvaro Lins, que era deputado hoje, né, ex-chefe da Polícia Civil, acusado de subornos, de envolvimento com milícias, né, desvio de verbas, ele criou um projeto de lei proibindo os baile funks, relacionando baile funk, ou seja, representação cultural, com violência. Tá legal? Ele fazia essa relação. A gente deve entender o seguinte, gente, violência tem uma relação direta com desemprego, com falta de atendimento, né, nos hospitais, com uma educação precária, certinho? Pela falta, né, de infraestrutura sanitária, por todo um processo de marginalização social. E eles tentaram relacionar a violência à manifestação cultural, certo? E o funk, ele ganhou repercussão. Ele ganhou repercussão tanto na sua identidade própria, como principalmente se expandindo para outras, né, esferas sociais, ao mesmo tempo para outras localidades do Brasil e, por que não, do mundo, tá legal? Então o funk representa bem, né, essa tendência de você representar um determinado pensamento cultural, mas com viés social, tá bom? Então lá, a lei que transforma o funk em patrimônio cultural e material do Rio de Janeiro foi aprovada em 2009, em 1º de setembro, né? Pela LERJ, né? Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, Assembleia dos Deputados Estaduais. A principal razão para esse reconhecimento legal está associada à política de defesa de ritmos brasileiros, inclusão de grupos políticos, na verdade são grupos sociais, e não é na verdade de ritmos brasileiros, tem toda uma conotação social em volta disso, projeção de jovens intérpretes, também não faz referência a isso, e sim, né, ao movimento de maior repercussão, valorização das manifestações populares, não é isso? O grito, né, da favela ecoando e chegando e transformando, influenciando no pensamento da sociedade brasileira. Tranquilo? Certo? Bacana. Então, questão também muito bonita da UERJ, muito interessante. Vamos para a próxima questão.